Glória a Deus. Abra a sua Bíblia conosco, lá em Juízes, capítulo 3, a partir do verso 2. Juízes, capítulo 3, a partir do verso 1. São estas nações que o Senhor deixou para por elas provar Israel. Isto é, para provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Então Deus não eliminou todos os inimigos, para que a nova geração que recebeu através da luta dos seus pais a herança, eles pudessem também desenvolver a sua fé e vencer também as suas guerras. Veja o verso 2. Isso tão somente para que a geração dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que antes não sabiam disso. Então aí eu fui entender, Deus deixou inimigos que nós vamos enfrentar e vamos prevalecer. Deus quer todos os filhos deles habilitados, preparados para exercer também e vencer as suas guerras. Lá em Juízes, isso é declarado, por isso que nós vemos tantos guerreiros, como Josué, como Moisés, como Caleb, depois veio Gideão, depois veio Jefté, depois vieram os reis, Saul, Davi, todos enfrentaram batalhas, aprenderam a confiar em Deus, aprenderam a depender de Deus e venceram as suas guerras. Deus não eliminou todos os inimigos, para que a nova geração também pudesse lutar. Agora vamos associar isso comigo, lá em Eclesiastes, por favor, capítulo 11, abre comigo, Eclesiastes, capítulo 11, a partir do versículo 3, Eclesiastes 11, a partir do versículo 3. O rei Salomão, que escreveu esse Eclesiastes, ele diz: estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar que cair, ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará. Verso 6. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão, porque não sabe qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então eu estava agora pensando nesse texto de Eclesiastes. Quando vem uma tempestade, quando vem uma ventania, quando se levanta, um temporal, ele fala, olha, a árvore, se ela caiu para a direita ou para a esquerda, aonde cair ela ficará. Depois ele fala, mas você pode semear. Meu irmão, minha irmã, as nossas escolhas vão determinar a nossa vitória. O nosso esforço vai determinar o nosso sucesso. Quem crê que o seu esforço vai determinar o seu sucesso? Nós não somos como essa árvore que depende das circunstâncias. Aonde ela cair, ela ficará ali prostrada. Mas você não. A palavra diz que o justo, ainda que ele tropece 7 vezes, o Senhor o levantará. Quem crê que Deus vai te fortalecer, se vier ventania, se vier dificuldade, se vier guerras, se vier lutas,
você se levantará na força do Senhor seu Deus. Não aceite, não se conforme em que as dificuldades ou as circunstâncias que você enfrenta determinará quem você é ou o seu futuro. Confie em Deus, busque princípios da palavra de Deus, e através desses princípios da palavra, ainda que venha temporais, ainda que venha tempestades, ainda que venha infortúnios, você e eu que estamos na igreja não ficaremos prostrados. Se vier ventania tentar te derrubar, meu irmão, você vai correr para a fonte, você vai buscar o pastor, você vai buscar a torre de oração, você vai vir para a campanha e você vai se levantar na força do Deus Todo-Poderoso. Quem crê, levanta as duas mãos, fecha os teus olhos agora. Deus deixou adversários, não para te envergonhar, mas para você vencer. Deus permite adversidades, não para te derrubar, mas para você superar e sair mais forte. Então fala: Senhor Deus, eu vou semear nos princípios da palavra, e ainda que haja dificuldades, adversidades temporais, eu declaro, me levantarei na força do Senhor, profetizando tempos de bonança, de vitória, de celebração, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir ao Senhor? Então, o seu destino, o meu destino, não depende dos adversários que se levantam no nosso caminho, não depende das dificuldades, depende como nós enfrentamos eles com fé em Deus. E a palavra diz que Ele permitiu que alguns inimigos não fossem destruídos, para que a nova geração aprendesse a guerra. Quem vai abençoar a geração dos teus filhos? Quem vai abençoar a nova geração da igreja para guerrear e vencer? Outro princípio que eu queria destacar, a palavra nos mostra que Gideão, ele não se conformou, é um dos juízes, um dos guerreiros de Israel. Ele não se conformou em ver os filisteus, os midianitas, saquear o fruto do seu trabalho. Ele começou a buscar a Deus. Meu irmão, quando Deus permite situações na sua vida que você se sente injustiçado, não condene Deus. Se levante na força de Deus. Se levante e fala: Deus, eu não quero estar debaixo deste jugo, eu não quero carregar esta vergonha, eu não quero viver esse opróbrio. Que o Senhor possa me ungir, que o Senhor possa me fortalecer, que o Senhor possa mudar essa história. Não foi só Gideão, ele não aceitou e Deus falou: homem valente, vai na sua força e enfrenta os inimigos, você vai libertar a sua casa, você vai libertar a sua geração. Não foi só ele não, quem fez a semana de Jabes em agosto, foi uma bênção, né? A palavra diz que Jabes nasceu debaixo de uma palavra, nasceu talvez no momento de escassez, no momento de crise na família dele, e até o nome dele carregava uma carga negativa, homem de dores, homem de aflição,
mas ele não aceitou esse adjetivo, ele não aceitou essa determinação maligna. Ele se levantou com fé, ele buscou a Deus, e ele falou: Deus, que o Senhor me abençoe, e que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Não se conforme, meu irmão. Se você conformar, você vai sentir injustiçado. Se você sentir injustiçado pela vida, pelas dificuldades que você enfrenta na vida, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar amargurado com Deus, você vai afastar da casa de Deus, você vai afastar dos caminhos de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2 diz: não vos conformeis com este século. Quem não vai conformar? Quem crê que nasceu para ser filho de Deus, para receber uma unção de Deus, para ser diferenciado na sua família, uma bênção de Deus, na sociedade uma bênção de Deus, nos negócios uma bênção de Deus. E continua aqui: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? Você fala: mas qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus? Isso é um tesouro que eu e você temos que buscar com toda a nossa força. Quem vai buscar a sabedoria, quem vai buscar o entendimento de Deus, da palavra de Deus, dos caminhos de Deus. Davi falou: os caminhos de Deus são perfeitos. Com meu Deus desbarato muralhas. Ele que acende a minha lâmpada, faz brilhar a minha lâmpada. Meu irmão, minha irmã, nós temos que fazer o que diz também lá em Jeremias 33, projeta verso 3, Lucas. Jeremias 33, 3. Nós temos que trocar nossa mente, a nossa mente que nós herdamos da nossa cultura familiar, da nossa geração, dos pensamentos desse século, e nós temos que receber a mente de Cristo. Quem quer trilhar os caminhos pela revelação da palavra? Abraão foi diferente na geração dele. Na sua geração, o comum era adorar a vários deuses, tanto no Egito quanto nas outras nações. Mas Deus falou: Abraão, você vai adorar o único Deus, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Senhor. E depois Deus se revelou a Abraão, a Isaac e a Jacó. E finalmente ele chegou a Moisés, ele falou: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, eu sou o Senhor, eu sou Jeová, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Nós temos que entender a mente de Cristo para viver os planos de Deus. Não se vive os planos de Deus pela força, pela mentalidade humana. Jeremias 33, 3, projeta aí, como eu tenho orado sobre isso: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes, escondidas, que não sabes. Aí você pega Jeremias 29, 11, Deus fala: eu que sei que pensamentos tenho sobre você, pensamentos de paz e não de mal, para realizar o desejo do teu coração. Nós não somos como a árvore, irmão. Ainda que haja prognóstico do mal, ainda que haja profetizadores de mentira, ainda que haja adversidades, ainda que haja tempestade,
Deus vai te ensinar a lutar. Deus te deu a igreja para te qualificar, Deus te deu a palavra e o Espírito, e eu e você vamos vencer esses gigantes na nossa geração, em nome de Jesus. Então eu estava citando Jeremias: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Os caminhos de Deus são mais altos. Meu caminho, seu caminho é pela nossa visão temporal, pela nossa força. Mas Deus fala: não, vamos levantar esse padrão. Quem crê que Deus vai levantar o seu padrão? Vamos viver algo novo, vamos viver algo diferente. Você não vai ser vencido pelo mal, mas você vai vencer o maligno, como Josué, como Moisés, como Caleb, que na geração deles, eles guerrearam e prevaleceram. Meu irmão, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, lá em Coríntios, capítulo 9, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, olha o que o apóstolo Paulo diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando sofismas, mentiras, enganos serão anulados, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir a desobediência quando completa a vossa submissão. Eu e você vamos aprender a orar, vamos desenvolver uma vida de oração, um conhecimento, uma sensibilidade espiritual para vencer gigantes. Quem crê nisso? Quem quer ser revestido de Deus? Efésios 6:10, abre comigo lá, Efésios capítulo 6, isso fala de combater o bom combate com as armas de Deus. Efésios 6:10 diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Deus levou Gideão, Deus levou Moisés, Deus levou Josué, Deus levou os apóstolos a enfrentar batalhas que eles nunca iriam vencer com as armas e com as qualificações e com a força humana. Deus falou: Gideão, homem valente, eu sou contigo, vai nessa tua força. Quem vai aprender, quem quer desenvolver o conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus, quem quer crescer espiritualmente para viver as promessas, para vencer os inimigos, para ser diferente nesta geração, fortalecer no Senhor, na força do seu poder, combater o bom combate, conhecer a mente de Deus, andar pela mente de Cristo, meu irmão, minha irmã. Abre comigo também Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Colossenses 3, eu gosto de firmar sempre aqui na palavra. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Buscai as coisas de Deus, não deixe as coisas
pequenas, medíocres, a opressão, a angústia, os temores, destruir a sua vida. Quem não vai deixar? Você vai buscar a mente de Cristo, você vai buscar as promessas de Deus, você vai buscar os pensamentos de Deus, você vai viver coisas que você nunca imaginou, em nome de Jesus. E aí no verso 2 ele diz: pensai nas coisas do alto, não na daqui da terra. Certa vez Jesus falou para os apóstolos: vamos para a casa de Marta e Maria, porque Lázaro morreu. Tomé, com medo de ser preso, perseguido, ele falou: para que vamos? Já morreu. Ele falou: não, Tomé, você não entendeu. Eu vou mudar a história de Maria e Marta e Lázaro. Eu vou ressuscitar Lázaro. E ele falou para Marta e Maria: ó, se creres, verás a glória de Deus. Quem vai elevar a sua fé? Quem vai elevar a sua mente? Quem vai elevar o seu pensamento a pensar num nível que você nunca imaginou? Quem crê que Deus pode mudar a sua história profissional, emocional, a história da sua família? Os gigantes estão aí, as fortalezas estão aí. Não é para te limitar, meu irmão, é para eu e você guerrear com as armas de Deus, com fé em Deus, e para mudar essa história na nossa vida, em nome de Jesus. Nesta geração, Deus está levantando homens e mulheres, homens de Deus, que vão ter pensamentos das coisas do alto. Jesus viu Lázaro morrer, ele entristeceu, mas ele falou: ele vai ressuscitar. Moisés viu o mar fechado, mas Deus falou: levanta o cajado e o mar vai abrir. E Moisés obedeceu e o mar abriu, em nome de Jesus. Deus falou: Josué, hoje eu vou começar a te engrandecer diante de Israel. Diga ao povo que vá ao Jordão e eu vou abrir as águas do Jordão. Eu quero te declarar: aquilo que veio para o teu mal se tornará o teu troféu, se tornará o teu testemunho, se tornará a tua vitória. Quem crê nisso? Deus falou: eu vou deixar adversários para que você aprenda a guerra. Não é para ser envergonhado, não é para ser destruído, mas é para glorificar o meu nome. Para isso eu tenho que ter as armas de Deus, eu tenho que ter a perseverança em Deus, e eu tenho que buscar a mente de Cristo. Aonde está a mente de Cristo? Na palavra, meu irmão. Quem quer ler a palavra todo dia? Quem quer guardar a palavra no teu coração? A mente de Cristo está na palavra de Deus. Outro aspecto que nós vemos que levou esses homens e mulheres valentes a não retroceder: a perseverança. Abre comigo os Hebreus 10, a partir do verso 36. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 36. Que você acompanha aí. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. A melhor entendimento que eu tive de perseverança, lendo a palavra de Deus, é fazer o que é certo até dar certo. Amém? Quem vai fazer o que é certo até dar certo? É orar até Deus responder, é perseverar até os inimigos caírem, é profetizar com fé até o sobrenatural acontecer. Põe a mão no seu coração, fala: persevera, não desanima,
Faz o que é certo, porque vai dar certo. E se está demorando, faz o que é certo, porque vai dar certo. Pode aplaudir o Senhor, vai dar certo. Às vezes você cansa, às vezes você entristece, às vezes você angustia, às vezes você frustra, mas continua perseverando, porque vai chegar o dia em que a glória de Deus, a recompensa de Deus virá sobre você, e você vai valorizar ainda mais. Ele fala, é necessário perseverança. Antes da recompensa, meu irmão, a nossa fé será provada. A nossa perseverança é isso que nos torna pessoas que são valentes guerreiros em Deus. É a perseverança. E ele diz, para depois de fazer a vontade de Deus, alcançar a promessa. Verso 37, vai prosseguindo. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, mas o meu justo viverá pela fé. Abraão viveu e andou na fé. Homens e mulheres de Hebreus 11, valentes de Deus, eles perseveraram e eles andaram na fé. O que é fé? Certeza das coisas que se esperam. Pega a promessa, declara a promessa, guarda ela no seu coração, profetiza ela, porque está abatido a minha alma, o seu Deus vive, o seu Deus cumprirá a promessa na sua vida. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos da fé para a conservação da alma. Quem aqui é do time da fé? Quem não vai baixar a guarda? Quem vai ficar firme na fé, diga amém. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina, meu irmão, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, se não me engano, eu perdi minha anotação aqui, mas eu vou achar, 1 Coríntios, capítulo 9, ele diz, combati, que nós temos que lutar, que é o 1 Coríntios 9, versículo 24, projeta para nós, 1 Coríntios, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Meu irmão, você está correndo aqui com quem? A princípio, quem é o seu concorrente? Olha para o irmão à esquerda, à direita e fala, será que ele é meu concorrente? Não é não, irmão. O seu galardão Deus preparou para você. Quem crê que Deus preparou? Do seu irmão, fala para o seu irmão, fica tranquilo. O seu está garantido. É você e Deus. Fala, o meu está garantido. Sou eu e Deus. Amém? Mas quem é o seu adversário? Jesus falou, o diabo. Ele quer roubar a sua coroa de justiça. Ele quer roubar o seu galardão. Quando você nasceu, Deus liberou sobre você a palavra de vitória. Quem vai crer nesta palavra de vitória? Deus te planejou para estar em Cristo e se tornar mais do que vencedor. Ele predestinou a criação dele para em Cristo se tornar mais do que vencedor. Deus não faz acepção de pessoas. O que determina o meu futuro
é a minha escolha e a minha fé. Você não é uma árvore que cai e fica caída, meu irmão. Você é um homem, uma mulher de Deus. Você tem uma igreja que te ama. Você tem a palavra. Você tem o Espírito. Você vai vencer os gigantes desta geração, em nome de Jesus.